Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos então dando continuidade às nossas aulas. Vamos fazer uma breve recapitulação dos hábitos para que o entendimento seja mais fácil, para que nós possamos ter uma absorção melhor desses princípios. Então, o hábito número 1, seja proativo. Tem muito a ver com eu e você começarmos a assumir o controle da nossa vida. Isso significa que nem tudo nós temos o controle, mas o que nós temos, isso sim, nós podemos empenhar a nossa força, nossa energia e nosso foco em relação a isso. O hábito número 2, comece com o objetivo em mente, né? Dessa importância de nós não fazermos as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou deixando a vida nos levar, mas com um objetivo, com propósito, com sentido, né? Trazendo à nossa vida um certo planejamento diário, sonhos futuros, né? E sempre trazendo à mente o que tem significado, tendo objetivo em tudo que nós formos fazer. Isso é muito importante porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E isso pode ser muito prejudicial, nos levar a caminhos que nós vamos chegar lá e dizer: bah, eu não queria estar aqui, eu não queria estar experimentando isso. Então, isso faz com que nós vejamos a importância de você planejar, de você ter objetivos e propósitos. O hábito número 3 nos fala sobre prioridades, né? Priorize o mais importante, faça primeiro o mais importante. Então, além de ter objetivos, nós precisamos ter o nosso olhar naquilo que é importante e começar por aí, fazendo o que realmente importa. O hábito número 4 nos traz essa noção de relações, né? Com as pessoas que nós convivemos todos os dias. Então é o pense ganha-ganha. Pensar ganha-ganha, pensar em soluções criativas juntos, é permitir com que todos tenham a sua opinião, espaço para que se fale das opiniões, se fale dos sentimentos, se crie, construam soluções juntas quando houver algum conflito, alguma situação que cause desconforto, que nós possamos pensar não só em nós, mas sim no outro, pensar coletivamente, pensar em soluções, em atitudes que possam fazer com que todos saiam ganhando de alguma forma, e nessa ajuda mútua nós possamos construir algo juntos. É muito importante nós termos esse senso de coletividade e pertencimento em todos os lugares onde nós estivermos. E estes hábitos que nós estamos trabalhando até aqui, todos eles envolvem a questão das emoções, da inteligência emocional. Nem sempre é fácil, nem sempre as emoções são algo que nós queremos lidar, mas nós nascemos com elas. Porém, o grande desafio é aprendermos a gerenciá-las, a lidar com elas, a modelar essas emoções de uma maneira que possa ser algo construtivo e positivo para mim e para você, porque elas sempre vão existir, todas elas. Sempre haverá uma situação que vai suscitar em nós alguma emoção. Existem pelo menos 5 emoções básicas que em todo ser humano elas vão estar presentes. Existem mais, mas essas são as básicas: alegria, raiva, tristeza, medo e surpresa. Essas emoções estão conosco. Às vezes nós experimentamos elas num dia só. O grande desafio então é aprendermos a lidar com elas, porque elas sempre vão estar ali, mesmo que eu queira evitá-las a todo custo. Uma hora ou outra eu vou experimentar isso. E isso nos faz a chegar a uma simples conclusão de que elas fazem parte da nossa natureza humana.
Então, essa inteligência, sabedoria, agilidade emocional é eu aprender a lidar quando surge uma situação que me suscita raiva. A questão não é se eu vou sentir ou não raiva, eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar é o que eu farei dessa raiva, com isto que eu estou sentindo, com esse sentimento, com essa emoção, o que eu vou fazer? E esta é a sabedoria, esta é a inteligência. Porque se eu deixo a raiva, por exemplo, nós estamos falando de raiva, ou o medo. Se eu permito com que o medo me controle, ou eu haja num impulso de raiva, eu posso acabar falando muitas coisas que depois, só depois eu vou pensar, nossa, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter falado nesse tom, dito essas palavras, na hora daquela emoção, daquela raiva, eu acabei falando. É possível nós aprendermos a não agir por impulso ou agir sob a emoção da raiva, por exemplo. É possível nós aprendermos a ter um certo controle. E nisso, Viktor Frankl nos fala que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço se encontra uma capacidade que existe em mim, em você, em cada pessoa, que é a capacidade de escolha. E nesta atitude está o crescimento e o amadurecimento e a inteligência emocional. Então, quando eu aprendo a não agir simplesmente por um estímulo ou sobre a emoção, e eu permito esse espaço, eu tenho esse espaço de escolha, esse espaço interno onde eu vou repensar. Talvez o momento da raiva não seja o melhor momento de você abrir a boca, de eu abrir a minha boca. Talvez seja o momento de silenciar, ponderar e aí depois falar, quando essa emoção tiver diminuído. Olha só que interessante, quanto mais eu aprendo a fazer isso, mais fácil fica de eu conseguir, e isso se torna um hábito. Isso fala de proatividade, fala de objetivo em mente, fala de fazer o primeiro mais importante, fala também de pensar ganha-ganha. Percebe como essa inteligência emocional, ela acaba tocando cada um dos hábitos e nos ajuda a estabelecer esse hábito muito importante, que é o que? Por exemplo, saber lidar com a raiva. Momentos de raiva, momentos que vão nos causar estresse, nos irritar, vão acontecer. E você já deve ter passado por isso, descontado em alguém, falado alguma coisa que não deveria, explodido, né? Tido reações que foi uma reação que acabou machucando, magoando, decepcionando alguma pessoa, e depois você pensou no que você fez. Isto é normal, mas quando isso vai se repetindo, poxa, a vida não precisa ser assim, a gente não precisa viver sobre esse modo. Por quê? Porque existe em nós esta capacidade de aprender, de ter essa liberdade de escolha. Eu não preciso agir sobre a raiva, ou eu não preciso ser refém dessa emoção. Eu posso aprender a lidar com ela. E a raiva, ela precisa desse momento de calar, de ponderar, de sair de cena, para que depois nós possamos lidar com a situação com uma melhor calma, clareza e com humanidade, pensando ganha-ganha. Sobre a raiva, agindo sobre a raiva, nós não vamos conseguir aplicar esse hábito ganha-ganha. Normalmente nós vamos pensar só em nós. Percebe como é interessante nós fazermos uma relação com os hábitos e com a inteligência emocional? Bom, nós vamos falar mais sobre isso nas outras aulas, mas pense sobre isso. Entre o estímulo, entre a situação que aconteceu e a sua resposta, ou seja, como você vai reagir à situação, existe esse espaço de liberdade que você pode escolher como você vai responder, como você vai falar, como você vai reagir.
Nem sempre nós conseguimos, mas com prática, nos educando a esse respeito e aplicando isso, cada vez mais nós vamos conseguir agir com uma escolha mais saudável, mais construtiva para nós e para quem está ao nosso redor. Pense nisso. Até mais e fique bem. Até a próxima aula que nós vamos falar mais sobre esses assuntos.